Deus agora vai pegar, vai impulsionar Davi. Deus estava projetando Davi diante do povo, que mais tarde ele se tornaria líder. Aleluia. Deus estava dizendo para a nação o seguinte: quando Davi mata Golias, Deus estava dizendo, embora que eles não sabiam que Davi ia assumir o reinado depois, logo que não, ele era apenas um menino, mas Deus estava dizendo, entre linhas, lá no futuro, quando ele assumisse o reinado de Israel, Deus estava dizendo, o líder que eu tenho levantado é um homem que defende o exército do Deus vivo, é um homem que anda debaixo de um propósito, é um homem que vai glorificar o meu nome, é um homem que vai me honrar diante de todas as nações. Glória a Deus! E nessa noite Deus está levantando alguém que aqui está. Isso nos ensina que Deus pode transformar missões simples em experiências inesquecíveis, irmão. Aleluia, missões simples. Aleluia. Ninguém quer fazer mais nada simples. A maioria das pessoas só querem fazer coisas que colocam ela em destaque. A maioria das pessoas só querem exercer alguma coisa se isso for elevar elas diante de alguém ou diante de um público. Mas missões simples podem te trazer experiências inesquecíveis. Por mais pequeno aquilo que Deus colocar na sua mão, por mais pequeno que seja, valoriza, porque Deus pode te dar uma experiência inesquecível para a glória do Senhor. Davi está indo levar mantimento para seus irmãos, mas Deus estava preparando um lugar de honra para a vida dele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender que, em meio a tudo isso que eu disse, irmão, de forma muito simples, Deus agora precisa trabalhar em Davi para que ele vença outros obstáculos antes de chegar diante de Golias. Porque a história que nós conhecemos de forma clara, embora o que eu vou pregar também está no texto, mas não observamos muito, porque o nosso foco é quando Jesus atira a pedra e mata Golias. Esse é o nosso foco, porque é algo extraordinário. Existem 3 gigantes que Davi precisa vencer antes de vencer Golias. E o primeiro gigante, porque eu preciso que vocês entendam, antes de eu falar sobre o primeiro gigante, as maiores vitórias não começam no campo de batalha, começam no coração. É verdade, Deus! As maiores vitórias não começam no campo de batalha. Aleluia. As maiores vitórias começam no coração. Antes da honra diante do povo, houve um processo longe dos aplausos. Eita glória! E a primeira coisa que Deus me fez enxergar no texto, e talvez você também já enxergou, é que antes de Davi vencer Golias, ele precisou vencer a desaprovação e o desprezo do seu irmão. Quando Davi está ali no ambiente, ele está no ambiente, irmão, como é ruim. Eu disse isso nos homens de honra, esse último homem de honra, e nós tivemos, eu disse, irmão, às vezes Deus usa a injustiça e o desprezo para nos levar a um propósito maior. E eu citei José. Hoje eu falo sobre Davi, porque Davi, ele estava num ambiente de guerra agora, e eu fico observando o texto, porque a Bíblia diz que Davi, ele insistiu por mais de uma vez em querer saber o que o rei faria para aquele que vencesse Golias. Para mim parece que Davi queria deixar registrado para ninguém poder mais voltar atrás. Foi uma vez, foi 2 vezes, e se não estou equivocado, por 3 vezes. E falam para ele, o rei fará isso, o rei fará isso, o rei fará isso, o rei fará isso. E Davi, a cada palavra que ouvia, se motivava cada vez mais, se motivava cada vez mais, se motivava cada vez mais. E as palavras que você está ouvindo estão te motivando ou estão te desanimando? Aleluia! Aquilo que você está ouvindo está movendo você para o propósito de Deus, ou está te movendo para longe de Deus?
se distanciando de Deus. Davi, quando ouvia aquelas palavras, mesmo que ele estava diante de um gigante, mesmo que ele estava diante de um guerreiro, mesmo que ele estava diante de um homem que havia lutado muitas batalhas, ele estava sendo motivado por aquelas palavras. E eu quero dizer para você, talvez você está diante de um gigante, mas não fique diante desse gigante desmotivado. Deus tem uma palavra para você. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer a glória de Jesus. Eita! Por mais difícil que esteja, Davi estava sendo motivado, mas quando o seu irmão percebe, Eliabe, que Davi estava muito curioso, que Davi estava querendo saber demais dentro da visão de Eliabe, a Bíblia diz que Eliabe, ele despreza Davi. Eita! Ele despreza Davi. Eliabe, irmão de Davi, desaprova a presença de Davi no campo de batalha e o despreza quando diz: a quem deixasses a poucas ovelhas do pai. Ele estava dizendo o seguinte, irmão, em outras palavras: rapaz, tu só serve para cuidar de ovelha, e detalhe, poucas ovelhas. Eita! Meu Deus! O desprezo era tamanho que talvez se fosse eu diria: rapaz, não é que é uma verdade, eu vou para casa, eu vou para o pasto, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, tratar as ovelhas, lutar contra urso, lutar contra leão. Aqui não é meu lugar, eu sou moço, sou menino, Eita! não tenho idade para isso, não tenho habilidade para isso. Eu vou voltar para o campo de batalha, eu vou sair do campo de batalha e vou para a casa do papai e ficar debaixo da asa do pai. Tem muita gente que está se escondendo e Deus está te chamando para a batalha. E para a guerra, Deus já garantiu a sua vitória. Aleluia! Não se esconda, irmão. Não se esconda. Estamos se escondendo. Estamos escondendo o quê? Você já não teve experiência com Jesus? Você lembra do dia que ele abriu a porta quando você estava necessitado? Você lembra do dia que você orou e disse: Senhor, amanhã eu preciso de uma resposta, e ele deu a sua resposta no dia seguinte? Aleluia! Você lembra do dia em que a enfermidade bateu na tua casa e você levantou a mão dentro do seu quarto e você orou e disse: em nome de Jesus, toda a enfermidade vai embora, a enfermidade foi embora? Você lembra quando aquele espírito maligno quis rodear a tua casa, a tua família, e você levantou a tua mão com autoridade e disse: em nome de Jesus, todo espírito maligno bata em retirada, porque na minha casa só um que tem liberdade, o Espírito Santo de Deus. Na minha casa só tem um que tem liberdade, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus fiel, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que abre, mas também fecha. Ninguém pode abrir. O nosso Deus Todo-Poderoso que está neste ambiente. Você lembra o que Ele já fez por você? Glória a Deus! Por que você está temendo? Aleluia! Por que você está reclamando? Davi conhecia o Deus que ele servia, e mesmo em meio ao desprezo do seu irmão, mesmo o seu irmão dizendo para ele: volta para o pasto, meu filho, porque o teu lugar é no pasto, e ninguém vai te ver cuidando das ovelhas do pai, ele se esqueceu que o Deus vivo estava vendo Davi. Oh, glória! Porque tudo que você fizer, mesmo que ninguém esteja vendo, você fizer com fidelidade, você fizer com gratidão, você fizer com responsabilidade, você fizer com lealdade diante de Deus, Deus vai te honrar para a glória do Senhor, ainda que o homem não está vendo, mas Deus está vendo. Aleluia! Glória a Deus! A questão de Eliabe é que Eliabe só via Davi como um pastor de poucas ovelhas, mas Deus via um futuro rei sendo preparado. Glória a Deus, irmão. Olha para o lado, eu não preciso de irmão Sabe, olha para ele. De repente ele pode ser o próximo rei, tu nem sabe, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Eita glória! Talvez você não dá nada, irmão. Os irmãos de Davi não davam nada por ele, não davam nada para ele. Glória! Os irmãos de Davi olhavam para Davi e diziam: é um menino, é um moço ruivo. Aleluia! Mas Deus estava vendo um futuro rei, Deus estava preparando um futuro rei. E Deus está dizendo ao meu coração: Deus está te preparando para algo muito maior. As pessoas estão antigamente apenas como um pastor de poucas ovelhas, mas Deus está te preparando para algo
propósito. Glória a Deus. Pastor, eu não prego, e aí? Deus, aleluia. Pastor, eu não canto, e daí? O que Deus quer comigo? Pastor, se eu não canto, se eu não prego. Verdade. Também não pregava, também não cantava. E a verdade é que se eu pegasse o microfone há uns anos atrás, eu tremia na base, eu não sabia nem o que falar. Mas quando Deus decide fazer, Deus arranca todo medo, Deus arranca Deus arranca toda dúvida, Deus arranca tudo que é empecilho e faz com que o seu propósito se cumpra sobre a nossa vida. Deus vai cumprir algo poderoso sobre a sua vida. Qual tem sido? Oh, glória. Preciso terminar, olha só, estou no primeiro tópico. Caia lamante, Qual tem sido a sua reação diante da desaprovação e desprezo? Aleluia. Qual tem sido a sua reação? Pastor, o meu líder lá no trabalho está me desprezando. E o que você está fazendo? Estou recuando. Você não tem que bater de frente com ele, irmão. Mas continue fazendo a coisa certa, Deus vai te honrar. Aleluia, eu creio. Você não precisa recuar, você tem que fazer a coisa certa. Talvez você diga para mim, pastor, meu problema está dentro da minha casa. Eu estou sendo desaprovado e estou sendo desprezado dentro de casa. E o que você está fazendo? Eu estou recuando. Deus não te chamou para recuar, pai. Deus te chamou para você seguir em frente. Aleluia. O diabo quer te paralisar. O diabo quer te matar. O diabo ele quer te destruir. O diabo quer arrancar os seus sonhos. O diabo quer te fazer ficar uma pessoa depressiva em cima de uma cama. O diabo quer te humilhar. Eita. O diabo quer te fazer mendigar. Eita, O terra. diabo quer te fazer ser alguém que não tem valor diante da sociedade. Mas você é escolhido por Deus. Aleluia. Continue em frente. Glória. Oh, glória a Deus. Você precisa seguir o propósito. Aleluia. Você não pode desistir no meio do caminho. Quantos crentes começam bem e terminam mal? E não culpe Deus, irmão. Verdade. Por que Deus não me ajudou? Deus sempre esteve contigo. Por que Deus não me deu força? Deus sempre quis te dar. Você que não se permitia ser trabalhado por Deus. Não culpe Deus. Porque você tem recuado. Não culpe Deus. Aleluia. Mas Davi, diante dessa frustração, ou melhor, diante dessa desaprovação e desse desprezo, a Bíblia diz que ele se retira de perto do irmão e pergunta para outra pessoa: o que o rei vai fazer mesmo? Deixa o irmão para lá. Aleluia. Eu tenho um propósito. Glória a Deus. Deus tem algo comigo, Deus tem algo com você. Mas o segundo que eu preciso terminar, Davi vence a sua pequena estatura e a sua aparente falta de habilidade. Irmão, você consegue imaginar um menino diante de um exército preparado, que era Israel, diante de um exército que tinha todas as ferramentas necessárias para ir para a batalha? Você consegue imaginar um menino provavelmente magrelinho, Eita, pequenininho, glória. Meu diante Deus. daquele exército dizendo assim: eu vou lutar contra Golias? Você consegue imaginar, irmão? Davi aqui ele está vencendo a sua pequena estatura e a sua aparente falta de habilidade. Porque a verdade é que Davi ele não tinha porte para a guerra e nem experiência militar para enfrentar Golias. Ele não tinha aparência de soldado. Ele não tinha condição, irmão. Condição. Aleluia. Coloca um menino desse tamanho de 10 anos para brigar comigo para ver se ele vai ganhar. Não vai, irmão. Só vou segurar a cabeça dele, nem bater eu preciso. E para Golias era mais ou menos isso. Ele esticaria a mão sobre a cabeça de Davi e dizia: rapaz, pode dar o seu com vontade, tem que alcançar que me alcança. Não tinha condição. Davi, ele não tinha porte para a guerra e nem experiência militar. Mas eu preciso dizer que Davi entendia que a vitória dele não estava fundamentada na força humana. Verdade, Pai.
Essa guerra que você está enfrentando, você não vai vencer na força humana. Você vai vencer na força de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa batalha que você está enfrentando, você não vai vencer na força humana, mas você vai vencer sendo dependente espiritualmente de Deus. O próprio Davi, ele declara isso em 1 Samuel capítulo 17, versículo 43, porque do Senhor